Nós temos visto que precisamos de forças para vencer uma batalha que enfrentamos diariamente, a batalha espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse em Efésios 6:10. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós já vimos também que foi essa força que revestiu Gideão para ele realizar a missão que Deus havia lhe dado. E é desta força que nós precisamos para lutar e cumprir o projeto e a missão que Deus nos deu. Vemos também que Abraão precisou desta força para poder continuar crendo em Deus e vencer a batalha contra a incredulidade. E nós precisamos desta força também para superar a incredulidade nos momentos de crise e continuar com fé. O apóstolo Paulo foi fortalecido para continuar testemunhando e pregando o evangelho, mesmo quando ameaçado. E é disso que a gente precisa, desta força, para continuarmos também na pregação do evangelho. E ontem nós vimos que também o apóstolo Paulo foi fortalecido com esta mesma força para ter contentamento em todos os momentos da vida. Agora, como é que esta força vem a nós? Como é que nós somos fortalecidos com o poder de Cristo para vencer a incredulidade, para vencer a insatisfação, para cumprir a missão que Deus tem para nós e continuar pregando o evangelho? Esta força vem a nós pela graça de Cristo e não por causa de nossos méritos. Nós não merecemos esse poder. Nós não merecemos esta força. Nada que nós venhamos a fazer pode conquistar a força de Deus. Nós só somos revestidos desta força quando nos reconhecemos fracos e dependentes. E aí clamamos pela graça de Deus. Dizemos para Ele que somos inteiramente dependentes da sua graça. E que esta graça vem a nós na pessoa do seu Filho Jesus. Enquanto nos acharmos fortes, enquanto nos acharmos capazes e lutando com os nossos próprios recursos, nós seremos derrotados. Cada dia de nossa vida. Nós precisamos admitir que não podemos, que não somos capazes, que não temos forças, não temos sabedoria, não temos recursos. Então clamamos por Deus, pedimos pelo favor de Deus, pedimos a sua misericórdia, confiando que Ele é gracioso. Apesar de não merecermos, Ele tem compaixão de nós. É esta graça que nos fortalece. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, naquela que foi a última carta que ele escreveu, ele diz: portanto, tu, meu filho, sê fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. É a mesma força que ele disse lá em Efésios, para nós sermos fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. É a mesma força que fortaleceu Gideão para vencer os midianitas, que fortaleceu Abraão para continuar crendo, continuar com fé, que fortaleceu Paulo para continuar pregando o evangelho mesmo quando ameaçado, e que fortaleceu Paulo para ele continuar contente em toda e qualquer situação. Essa força está na graça, e essa graça está em Cristo Jesus. Lembre-se disso. Tudo que nós precisamos está no Senhor Jesus Cristo. Com Ele nós temos tudo. Sem Ele nós não temos nada. Somente com Ele. Somente com Ele.
Precisamos ser fortalecidos nesta graça que está em Cristo. É desta graça que precisamos para vencer as nossas batalhas diárias. É desta graça que nós dependemos. A graça de Deus tem esse nome graça porque a motivação de Deus em nos dar não está em nós, está nele. Deus olha para nós e não vê em nós nada que o atraia, nada que mereça algo dele. Mesmo assim, ele tem compaixão de nós. Então ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus veio a este mundo e, fortalecido com o poder de Deus, ele enfrentou a cruz e ali na cruz pagou pelos nossos pecados. Morreu pagando pelos nossos pecados. E por esse mesmo poder ele ressuscitou e foi elevado ao céu e está à direita do Pai. E ele então nos fortalece. Essa graça então está à nossa disposição, como diz no livro de Hebreus, que nós podemos nos aproximar com confiança, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Dependemos dele. Ele diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nas guerras, nós precisamos de socorro. Em nossas batalhas diárias, nós precisamos de socorro. E clamamos a Deus, dizendo: Deus, nós não merecemos. Deus, nós não podemos. Deus, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas clamamos a Ti, porque o Teu Filho pagou pelos nossos pecados na cruz e agora está intercedendo por nós. Estamos precisando do socorro para vencer esta batalha. As batalhas que estão dentro do nosso coração, a batalha contra o medo, contra a ansiedade, contra a incredulidade, a batalha contra o desespero, contra a depressão, a batalha contra a dúvida. Todas estas batalhas nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos dessa força que nos vem desse trono, o trono da graça. As batalhas também que enfrentamos contra os perigos ao nosso redor, contra o inimigo da nossa alma, Satanás, que tenta nos derrubar, contra as atrações e tentações do mundo, contra as pressões das pessoas em nossa volta, contra a perseguição. Precisamos desta graça. Precisamos ser fortalecidos. Normalmente as guerras revelam o melhor ou o pior das pessoas. Nelas se manifestam os covardes e os heróis. Mas nessa batalha espiritual nós não temos melhor. Nós só temos pior. Por isso nós dependemos totalmente da graça para nos fortalecer. A graça de Deus é o nosso melhor. Devemos fazer como os discípulos de Jesus quando estavam em alto mar e estavam sendo açoitados por um vento, uma grande tempestade, e eles lutaram e nada, e Jesus dormia no barco. O que eles fizeram? Acordaram Jesus e clamaram por socorro. E graciosamente Jesus acalmou o mar. É isso que nós precisamos fazer nas batalhas contra as tempestades da vida. Buscar a graça de Deus através de Jesus. É isso que nos dá a vitória.